Senhor Zé, é uma grande honra estar aqui consigo. Este sítio onde nós estamos diz-lhe alguma coisa. O que é que aconteceu aqui? Eu, aos 27 anos, casei e fui para a vila. E antes disso viveu sempre aqui. Antes disso era aqui. O meu pai tinha 3 cabras, 4. E de manhã era aqui. Tinha pai 10 anos, pouco mais. E de tarde ia lá para o telheiro. Era o tio Luís Prego, chamava-lhe o tio Luís Prego. Era meu tio. E o Sr. Zé nasceu aqui. Já depois nasci aqui. Nasceu aqui nesta casa. Aqui, não sei, numa casa qualquer dessa. A porta, acho que era ali. Em 1931, o Sr. Zé era sozinho ou tinha irmãos? Tinha 3 irmãos. O meu irmão, que era Hernani, também nasceu aqui. E as minhas irmãs, uma está lá para Lisboa, outra morreu aqui há 2 anos. Essa também estava lá no lar, morreu. Éramos 4. E agora somos só 2. Já sou 2. E o Sr. Zé, o que é que se lembra mais de quando era pequenino aqui? Quando era pequenino? Quando era pequenino, tinha aqui um pastor, tinha filhos, vinha para aqui a brincar com a gente, que é lá no Porto. Era lá no Porto. Ele era pastor, guardava cabras, esse homem guardava cabras, e as cabras estavam tão ensinadas. Onde quer que havia semilha plantada, não tocava em nada, nada. Estavam tão ensinadas que elas ali recuavam para trás e não comiam nada. Ali era uma possível, ali está aquela casa. Matávamos todos os anos um porco. Todos os anos matávamos um porco. Vinha aqui um homem para trazer a farinha, um moleiro. O meu pai semeava um bocadinho de trigo e o burro. Sr. Zé, só saiu daqui quando se casou. Só. Mas andei sempre aqui para brincar e tal. Mais ou menos. O Sr. Zé nunca foi à escola. Não. Fui logo a servir, a guardar cabras. Fui logo a guardar cabras. E andei assim, mais ou menos. O meu pai punha passadeiras cada pouco, todos os anos. A água arrancava, deixou-se disso. Por mais tarde é que fez o pontão. Sr. Zé, diga-me uma coisa. Atrevendo-me eu a chamar-lhe Zé da Assenha. É daqui que lhe veio o nome. A alcunha, melhor. Daqui é que foi o nome. Hoje só me conhece por Zé da Assenha, lá na vila, Por causa deste sítio. por causa deste sítio. E a, Tinha nascido aqui. e a alcunha ficou só consigo ou já estava na família? Não, acho que não. Acho que foi. Pois, quando eu era gaiatão, estou aqui. Eu quero o Zé da Assenha. Olá, Carmo. Olá, professora. Para quem não conhece, é a filha
do Zé da Assenha. Sei que lhe herdou muitos méritos, mas isso falaremos mais tarde. Carmo, também tem histórias daqui. Claro que sim. Fui muito feliz aqui, na casa dos meus avós. Vinha para aqui com os meus primos. Apanhávamos os peixes ali na ribeira com um canastro. Uns enxutavam e outros apanhavam com o cesto. E depois trazíamos-los para aqui. A minha avó arranjava-nos os peixinhos, fritava-os aqui no lume, numa sertã. E pronto, e comíamos e arranjava logo umas batatinhas, como ela dizia, aquelas batatinhas miudinhas que antigamente eram para os porcos, mas que nós adorávamos comer. E ela fritava logo em azeite, claro que tem outro sabor, e comíamos aqui. Fui aqui muito feliz. Sr. Zé, esta casa diz-lhe alguma coisa? Estava a voltar aqui a isto tudo. Já depois vamos ali ao Alambique a dar essa coisa que antes fazia ali. Isto. Enchia o depósito na cozinha com água. Trabalhou muitos anos aqui nesta casa. Eu trabalhei aqui 14 ou 15 anos e depois fui de hortelão ali para a horta. E disse também que levava a comida para os trabalhadores. Também eu levava, era paquete, e levava o almoço para os carreiros, em vários lados Levava daqui da casa. aqui da casa. Levava lá. Portanto, o Sr. Zé era quase como se fosse da casa. Pois, Era quase como se fosse da casa. estava aqui uma criada sempre também. Um dia contou-me uma história de uns rebuçados que andavam no bolso, não sei se era do Sr. Zé, por causa das mulas. Não se lembra dessa história? O patrão tinha sempre coisas no bolso para dar às éguas. Tinha uma égua e trabalhava ali sempre a dar à égua. Sr. Zé trabalhou aqui. Trabalhou aqui. Trabalhei aqui muitos anos. Esmagava os cachos ali naquele tanque. Uma espécie de tanque. Dali é que vinha o monstro para aqui, para os potes. Vendia o vinho a várias pessoas. O vinho era sempre bom e a aguardente também era sempre com 20 e tal. Não usava coisa nessa altura. E era o Sr. Zé que fazia a aguardente. Fazia ali no Lambique, que é ali daquele lado. E era o Sr. Zé que a fazia. Eu fazia 2 lambicadas por dia. Ela agora já arrancou a panela e levou lá para a cozinha da pena. Tem um tanquezinho para passar a água chega ali e faz aguardente. Se não tiver água, não faz aguardente. Sai fumo, só fumo. Eu trabalhava ali duas lambicadas por dia. Tinha no serão, até às tantas. Portanto, Sr. Zé, estamos mais ou menos na zona do Alambique. Onde é que estava o Alambique? O Lambique era ali, dentro. Tem um tanquezinho, onde passa o tubo e a panela para parar a aguardente era cá fora, ali arrumada à parede. Estava ali. Depois enchia o depósito lá em cima. Mas agora está aí um cano, não sei. Cano para que é. E o Sr. Zé costumava dar assim uns copinhos de aguardente assim aos amigos? Como é que era? Conte lá essa história.
Eles gostavam muito. Eu fazia serão aqui até às 10, 11 horas da noite. Para fazer 2 lambicadas. Duas. Depois vinha cá um amigo. E eu ali às vezes uma garrafinha pequenina. Ali para a carreira. Enfiava com ela lá para eles. Eles gostavam muito. Uma garrafinha ou 2, daquelas pequeninas. Eles gostavam. Também, para esta mesma casa, para a casa do Somozinho, o senhor Zé ainda trabalhou na horta. Trabalhei lá na horta uns poucos anos. Regava de noite. E um ano era um palmear o candeeiro e eu a 3 bocas. E ele meteu-se lá dentro de uma arca. Eu não sabia dele. E eu estava assentado na arca, que a água tinha uma tampa. E o gajo, para não ir a regar de noite, o candeeiro, meteu-se lá dentro da arca. Eu depois é que descobri, oh, estás aqui, era um chamado Mário. Foi para a tropa e ainda chegou ao sargento, ele. Porque a filha do Mauzinho deu escola. Aprendeu a ler bem, coisa e tal. Vinha aqui de noite, de vez em quando, vinha aqui de noite. E ela dava a escola, tal Mário. Baralhas, eram baralhas. Anos, porque ali na horta era 3 anos de noite e 3 anos de dia, que era para correr as hortas todas. Estava bem feito. Era, portanto, água destinada Água, ao estava dia destinada. ou à noite para cada horta. Conforme era a horta, eram umas tantas horas. Era 20 e tal horas que tinha a horta era grande. Outra coisa, daqui ainda foi trabalhar para Porto Alegre. Para Porto Alegre ia a pé a trabalhar. Andei lá numa caminhonete, que era do chamado já não sei o quê. E a gente à noite recolhia, ia lá comer a um sítio que era do albergue. Era mais barato, comia-se lá bem. Eu estava lá, ia lá uma data de vezes. Andei numa caminhonete há muito tempo. E também ainda trabalhou na Câmara. Isso foi agora mais tarde. Daí é que apanhei a reforma da Câmara. Era pedreiro, pedra seca. Não usava cimento. Está aqui uma parede, aqui que vai para a fonte embaixo, que é do jardim. Tem 1,5 metros de altura, é mais ou menos 1,5 metros. E eu fiz a parede toda com tapais. Os tapais não faltavam, e é que armava os tapais, carpinteiros não havia cá nenhum. Estava lá. Tem uma data de meses, e íamos a buscar a pedra a vários lados, a gente, eu e os serventes, 2 serventes. Íamos a buscar a pedra ao basteiro e a vários lados. É mentira que já não fazia parede. Depois as pessoas, há tanto tempo, ainda fazia metade
metade da parede, metade do tempo, não fazia parede lá. Tinha que ir buscar para... E, portanto, o seu último trabalho foi mesmo a Câmara de Porto Alegre. Na Câmara de Porto Alegre que eu trabalhei 19 anos, 19, agora mais tarde. E lá nas obras também, alguns sítios, umas coisas e tal. E lá nas obras, já depois estive na Câmara porque as obras depois começaram a minguar. Não, eu vou coisa. Hoje já cheguei aos 95. Não sabemos. Reformou-se com que idade, ainda se lembra? Quando se reformou, que idade tinha, mais ou menos? Lá na Câmara, tinha que trabalhar lá até aos 70. E faltava-me 4 meses, 4, aos 70. E os médicos, pois já não merece a pena, reformarem-me com invalidez. Pois, ganho menos um bocadinho. 19 anos, estive lá 19 anos. Você antes trabalhou no Castro, não era? Que era um empreiteiro, o quê? Aí das estradas? Era um empreiteiro das estradas, era Castelo Vide, ele, Sim. empreiteiro. Sim, E uma data de encarregados. sim. Esta aqui de Zapato Surdo foi feita também para o tal Castro. Mas tinha pessoal, 20 e tal pessoas, sempre ali. A trabalhar para ele. Trabalhar, Pronto, e você também. A pôr Eu alcatrão e tudo isso, não? e Alcatrão. Pois. Alcatrão era 4. Uhum. 4 gajos. Pois. Está bem. Então, olha lá. E então, a fazer picão. Você também ia a fazer picão mais a mãe, lá para as serras. A cartar as charas. Como é que era? Olha, também fui com 21, Sim, uns poucos anos, fazer picão. sim. Para depois venderem. Depois era vendido À saca. a vários. Era um tanto à saca. Era um tanto à saca. Sim. E arrancavam as charas. As charas e era limpeza das azinheiras, Também. tudo, Sim. E, mais ou menos. e depois, quando é que foram para a azeitona? A fazer as fegas da azeitona? Você e a mãe? Hoje fui a Campo Maior. Fui a Campo Maior 5 anos ou 6. Não, que eu até ficava cá hospedada, aqui na do Chico da Rita. Para vocês irem a fazer a fega. Olha, Não foi? Conte lá, professora. Como é que era? ficaste ali no Chico da Rita 2 anos, parece. Sim. Vocês iam para quais montes? Diga lá, professor, para quais montes é que você ia? Quais eram os montes? Os montes eram as furadas, em vários lados. Agora já está tudo fechado. Levava para lá os meses todos do inverno. Azeitona, pois. Olha ali. Da azeitona. O inverno, 2 meses e tal, Sim, colhi azeitonas. sim. E também... Um tanto ao quilo. Sim, sim, sim. E também fizeram a fega do tomate, não foi? Conte lá, professora. Foi a fega do tomate, também fui lá à fábrica, a embarcar caixas lá para dentro. E havia um encarregado de cá. Vai branca, vai branca. E a branca
as listras e a branca. E a branca ok? Tivesse menos Menos quantidade? quantidade, era branca. Ah, dizia que era branca. O puma, ou o puma, popa. Sim. Sr. Zé, lembra-se quando é que começou a tocar na zabumba? Tinha aí 35 anos, mais ou menos. E daí para a frente nunca mais parou? Não, há anos que não vinha. Às vezes demorava muito tempo lá em casa da minha filha, outras vezes demorava muito tempo. E depois não vinha já à fogueira aqui. Mas era aqui na fogueira que se tocava a zabumba. Era aqui, pois. E lá em casa, às vezes, lá da minha filha também tocava. E diga-me uma coisa, o que é que tocava na zabumba por altura do Natal? Hã? O que é que tocava na zabumba na altura do Natal? Na altura do Natal, cantavam, ding, 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 dale, toca-la a zabumba na noite do Natal. Arre, burriquito, vamos a Belém, e a ver um menino que a senhora tem, que a senhora tem, que a senhora adora. Vamos lá, burriquito, vamos lá embora. Arre, burriquito, vamos lá embora. E o menino da senhora chora com toda a razão. Ai, ai, chora com toda a razão. Fazer-lhe a cama curta, batia com os pés no chão. Ai, 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 batia com os pés no chão. Ora, dinga, dinga, ora, dale, dale, toca-la a zabumba na noite do Natal. A zabumba na noite do Natal. Aí vai a barca nova que fazerem nos ganhões. Ai, 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 que fazerem nos ganhões. Aí vai a Virgem dentro dela, toda cheia de pindões. Ai, 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 toda cheia de pindões. Ora, dinga, dinga, ora, dale, dale, toca-la a zabumba na noite do Natal. Toca-la a zabumba na noite do Natal. Sr. Zé acabou de nos tocar o Natal de Alegrete. Era todos os anos o Natal de Alegrete. Todos os anos, para o Natal. Eu vinha para aqui um bocado. Estava aqui sempre muita gente, muita malta, a cantar. Alguns cantavam bem, outros não. Tal. Eu trazia sempre mais a bomba, mas não era esta. Era uma lata, 5 litros, é que eu trazia todos os anos. Tocava bem. É desmanchar esta para... Eu comecei a dar a senha, vinha sozinho, vinha lá para Boa Vista, com uma gadanha, aí nas ruas, uma gadanha, aquelas cabo. Fiz isso 2 ou 3 vezes para não me conhecerem, dava a volta para o lagar, vinha por lá.
fiz muita coisa. Uma vez vesti-me de carnaval, metade homem, umas botas, e metade mulher, aqui à frente. E as botas ao contrário, umas para a frente, outras para trás, e correr as ruas todas sozinho. A minha ideia era aquela. Mas, a parte, todos os anos faziam um fato de carnaval diferente. E também fazia um fato todos os anos diferente. Todos os anos. Todos. Não sei porquê. Era da sua cabeça. Não era sempre igual. Não era igual. Isso foi para aí 70 e tal anos que andei nisso. Até agora, há 5 ou 6 anos que não faço. Pois, pai, 6 anos, ou pai, coisa. E foi uma data de raparigas, outras coisas. E há ranchos, cada pouco, todos os anos, quase todos os anos, na caminhoneta do Pata, chamava-lhe do Pata. Caminhoneta, a gente montava-se nele, sempre 30 pessoas. Levava sempre os músicos, sempre, todos os anos levava músico para cantar, para tocar. E era o Sr. Zé que ensaiava isso tudo. Tudo. Era rapaziada da escola, como é que era? Era tudo. Mas era malta nova, malta chegada. E depois, às vezes da minha idade, mais ou menos, também, uns poucos, juntávamos uns poucos e íamos a cantar aqui eu calhava, uma data deles, da minha idade, cantávamos aí na rua. E fazia o carnaval também cá em Algarete. Fazia o carnaval também cá em Algarete. Aqui na Algarete, sempre. Sempre aqui na Algarete, sempre. Fazia umas danças também, não era? Com uns arcos. Os arcos também fui a Ronchas 2 vezes, 2 ou 3. E as pessoas de lá diziam, venha cá amanhã. Pois eu ia sempre nos sábados. E nos domingos queria que a gente lá fosse. Íamos só um dia, chegava. Éramos sempre aí 20 e tal pessoas, 20 e tal. Era sempre 5, 6 músicos a tocar, coisa. E aí depois, no fim, havia um a pedir dinheiro. Dava. Aí depois comíamos 2 vezes, sempre, todos os anos. 2 vezes ali no Balala e outras vezes ali na do Manhoso. 2 vezes. Sobrava. E a gente comia. Juntávamos sempre. Era ali uma genteada. Sempre 20 e tal pessoas a comer ali, coisa. E passávamos ali um bocado à noite, até às tantas da noite. Sempre coisa. Diga-me lá uma coisa, ainda voltando aos seus fatos de carnaval, aos que o Sr. Zé inventava, onde é que ia buscar as coisas para fazer os fatos? Eram coisas velhas. Atrapalhado ainda, lá está um casaco, composto todo lá no estuque, lá em cima. E lá está um estuque, umas coisas penduradas da cerveja, latinhas, tudo pendurado cá ao fundo. Forrava o casaco todo com ovos, daqueles, todo. E uma vez fiz umas calças de latas da cerveja. Era um peso enorme.
latas, de latinhas, furava nos debrumos, dos lados, depois enfiava lá um fio, de alto a baixo, e pendurava aquilo nas calças, cozido nas calças, ali por aí fora. Diga-me lá uma coisa, Sr. Zé. Fazia só os fatos para si ou também fazia para os outros? Não, era quase sempre só para mim. Para as raparigas às vezes fazia coletes de saca. Eu tenho ali um colete desses. Elas umas vezes vestiam, às vezes não escrevi, uns seis ou sete. Saca, e após compunham-os com latinhas de cerveja, de coisa, punham sal, coletes, só os coletes, não tinha mangas, era só os coletes de saia. Aqui tinha aqui uns botões, aqui na frente, pronto, sal. Fiz isso também 2 vezes, 2. Mas elas uma vez não se servirem deles. Uma vez só. Mas ainda voltando atrás, porque não acabámos a conversa, eu estava-lhe há pouco a perguntar, ainda trabalhou estas coisas do Carnaval com o Zé do Zica? Trabalhei com o Zé do Zica. Ele é que era o mestre. Pois, ele é que destinava o serviço das pessoas, de coisas. E eu ajudava nas brincadeiras, nas coisas. Brincávamos. Uma vez arranjou um rancho de raparigas, com sacho, todos, e na praça, a mondar o trigo. Foi uma vez. E o Puma tinha aí um carneiro, uma raba. Foi também posto aí nas ruas, no Carnaval. Desafiava e ele ia para a pessoa, ele ia para as pessoas e ia lá ter. Depois do Sr. Zé do Zica, passou a ser sempre o Sr. Zé da Assenha a organizar o Carnaval de Algarete. Pois, depois comecei eu, ele depois morreu ao fim dos anos. Ele já morreu para aí há 20 anos, ou perto disso. Zé de Zica era muito brincalhão. Mas o Sr. Zé também é muito brincalhão. Era terrível, o gajo. Sempre uma coisa. Cada vez do burro. E o burro não dava bem. Com as botas na frente, era só na frente. 2 raparigas, umas com as costas para além e outras ao contrário, com as costas em cima do aparelhozinho. Elas guiavam o burro aí para a rua. Fez tudo. Faziam no domingo ou era domingo e terça-feira de Carnaval? Era quase sempre nos sábados. Nos sábados é que a gente saía. Nos domingos já não havia nada. Depois fazíamos o enterro na quarta-feira. Fazemos uma data de anos, o enterro. Era uma enxada e uma pá. E um sacristão, uma lata com pincel, e um padre a rezar. O padre sempre a rezar. Muita coisa.
do enterro da sardinha, não era assim que lhe chamavam Era o também? enterro da sardinha, pá. Chamava-se. E o seu Zé? E eu depois era já de madrugada. Fazíamos aí as ruas todas e tal. Saíamos sempre aí às 9 horas. Corríamos tudo. E uma caixa sempre, uma caixa da música. Uma caixa sempre a tocar. Um ano ou dois, nós arranjámos caixa. Um latão a tocar a caixa mesmo. Ó Sr. Zé, diga-me lá uma coisa. Sobre o enterro da sardinha ainda, já se lembra disso antes ou foi o Sr. Zé que inventou? Não, isso era já antigo. Era já nas mãos do Zé de Zica, já se fazia o enterro. E depois comecei eu. Esse aí também, saí-me três notas, padre. Eu é que fiz o padre. E aquilo tinha umas rezas próprias, não era? Que vocês faziam? Faziam umas rezas, o padre. Uma reza de padre. E estudávamos o nome do morto. Uma vez estudei a maneira, eu era padre. Olha o morto-vivo, para o ano vem cá outra vez, até não está morto. Disse ele, chamava um nome qualquer, rezado com o padre, ao morto. Mas o morto, mais a padiola, onde levava o morto, Paviolazinha. era também o Sr. Zé que fazia isso tudo. Eu é que fiz a paviola. Pai, 30 anos ou 40, guardava todos os anos, pendurada lá na horta, né? Debaixo da tarimba. Tem lá uma tarimba, madeira, pendurava ali todos os anos, ali. Era de madeira. Ou mais tarde é que já era de canas, umas canas. Já fiz outra mais tarde, já não era essa. A outra de madeira era um pano, foi pregado aqui, todo pregado. Era um pau aqui, outro aqui. Um pano estendido e pregado, todo aqui, por aí fora. Todo. E esse pano, e essa tarimba, durou pai 50 e tal anos. Guardei-a sempre. E era aí que deitava sempre o morto. O morto estava lá sempre. Umas botas de borracha, umas luvas. Estava lá sempre, morto, debaixo da tarimba. Sempre. Há uma caraçazinha, uma luzinha lá dentro, uma pilha. Então, assim às esquinas, é que fazíamos o enterro, é que enterrávamos o morto, em vários lados, 4 vezes num sítio, outro sítio, em vários lados, já que estudávamos para ser o enterro ali. Depois o padre, por dizer as coisas, dizia assim, pode enterrar. E a viúva, havia uma rapariga ou uma mulher viúva,
E depois as outras ia a dar os parabéns, dar os sentimentos. Ela abraçá-la e tal. E o Sr. Zé era quase sempre o padre. E eu fiz as vezes. Foi uma data deles, que eu convidava-os, sabia quem era, o chamado Tony Henrique, e um que era o Melão, também foi 2 ou 3 anos, escolhi-os, e ele a dizer, e ele vinha para o padre. Foi uma data deles, umas vezes. Houve um ano, qual é que era? Era o tal Pedro. Pedro Jardim. Tal Pedro que fez aqueles retratos. Fez uma coisa ali na sociedade. Ele veio para ali, tal para a viola e tudo. Todos os artigos pertenciam ao carnaval. Sr. Zé, além do carnaval, contaram-me que também fez teatro. No tempo do Plínio. Também, junto com o Plínio que era o mestre, lá que ensinava. Era uma data de pessoas, eram umas poucas pessoas. Era aqui nesta casa já, não era lá em cima. Plínio que era que ensinava. O que é que o Sr. Zé fazia lá no teatro? Dizia umas coisas, Zé da Máquina, não sei o quê, a correia não entra no tambor, já era uma coisa qualquer dessas. Eu não me lembro já do que era. Fazia umas palavras só, mas de resto não fazia mais nada. Mas eu sei, por causa desse papel lá no teatro, até lhe passaram a chamar o Zé da Máquina, conte lá isso. Pois, eu chamava-me o Zé da Máquina, aí 3 ou 4 pessoas a chamar-me esse nome, por causa do teatro, por causa de ter a máquina lá nas mãos, não sei o quê. E gostou de fazer teatro? Gostei. O menino da senhora chora pelos sapatinhos. Ai, 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 chora pelos sapatinhos. Ai, 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 chora pelos sapatinhos.